Olá, pessoal. Olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês sobre a atividade de hoje, certo? O livro que nós vamos usar é esse daí, como eu falei para vocês, da atividade de reforço. Gente, sempre que for uma atividade desse livro, atividade de reforço, ela vai ser, você já vai pensar que essa atividade vai ser uma atividade que você já viu, certo? E o assunto, com certeza, está no livro respectivo. Por exemplo, hoje a atividade de matemática. Se eu passei a atividade de reforço, o assunto que você vai ver aqui na atividade de reforço, com certeza você já fez no outro livro de matemática, tá certo? Então, essa atividade de reforço, ela não é para ser tão difícil, por quê? Porque você já fez a atividade no outro livro de matemática. Então, você já é para ter uma ideia sobre o assunto. Aí você vai e diz, tia, mas eu não sei que assunto é, eu não sei como é que faz, eu não estou entendendo e tal. Você tem que ir para o assunto que está em cima. Vamos lá, eu passei a página para vocês, certo? E em cima você tem que se ligar nesse nome grande que tem falando aí. Esse nome grande é o assunto e no caso aí é as propriedades da adição. Quando você olha as propriedades da adição, a primeira coisa que você vai ver é que você já estudou esse assunto e já tem um vídeo que a tia passou sobre esse assunto. E já tem um livro também que você estudou o assunto que é as propriedades da adição. E se você assistiu o vídeo que a tia passou na aula passada, que foi sobre a propriedade da adição. E você tem o seu livro de matemática, que tem esse assunto também explicando, então com certeza você vai ter uma ideia de como você vai fazer essa atividade, porque como diz o livro, é uma atividade de reforço, ou seja, é uma atividade para complementar algo que você já fez, é um reforço, uma ajuda a mais para o assunto que você já estudou, que você já respondeu, que você já fez, certo? Então, quando você fala propriedades da adição, você vai lembrar que na aula passada as propriedades da adição qual era? Comutativa, fechamento, elemento neutro, associativa. Ah, tia, mas é porque eu não lembro o que é cada uma delas. Aí o que que você vai fazer? Você vai no livro, lá na página 22, que está explicando cada uma dessas propriedades. Ah, tia, mas quando eu leio o livro, eu não entendo o que eu estou lendo. Aí você vai fazer o quê? Você vai lá pro vídeo da aula passada que a tia passou, que a tia posta no grupo, certo? Você vai lá e lá a tia vai estar explicando o que é cada uma delas detalhadamente. Então, quando você for fazer atividade de reforço, você faz dessa forma. Você olha o assunto e vai ver. Sempre a tia coloca atividade de reforço e o vídeo explicando o assunto que ela vai colocar, certo? Então veja aí que na primeira questão, o que ele está pedindo? Ele quer que você escreva o nome da propriedade que foi utilizada em cada uma das contas. Já tem a continha. Você vê que na letra A tem um desenho das flores. E aí vai ter uma continha. 2 mais 4 é igual a 4 mais 2, que é igual a 6 embaixo nas duas situações. Tanto 2 mais 4 é igual a 6, como 4 mais 2 é igual a 6. Que propriedade é essa? É comutativa? É fechamento? É elemento neutro ou é associativa? Você vai escrever o nome da propriedade embaixo. Tia, mas eu não sei que propriedade é. Então, você vai fazer o quê? Você vai no seu livro de matemática, na página 22, que lá tem explicando todas as 4 propriedades. Ai, tia, mas eu vejo no livro, eu não entendo. Aí você vai olhar no vídeo que a tia explicou falando sobre essas propriedades, que está no grupo. A tia já publicou no grupo esse vídeo. Então, no vídeo, a tia está dizendo o que é cada uma delas, a tia dá exemplo de cada uma dessas propriedades. Então, vai ser mais fácil para você responder a atividade de reforço, porque você já tem 2 mecanismos que você já fez, entendeu? Então, na segunda questão, o que você vai fazer? Você vai dizer o que é cada uma dessas propriedades. Na letra A tem, na adição dos números naturais, a soma é sempre o número natural. Que propriedade é essa? É fechamento? É comutativa?
Então, ai tia, mas eu não sei. No vídeo que a tia fez a explicação, a tia tá dizendo cada uma dessas propriedades. Você vai pegar a letra e colocar lá no nome. Se você acha que é fechamento, você vai colocar a letra A lá na bolinha que tem o nome fechamento, certo? Na terceira questão, ele quer que você aplique a propriedade que indica e efetue a adição. Pronto, você vai ver. Na letra A tem a propriedade comutativa. Se você prestar atenção, na primeira questão ela vai ter exemplos dessas propriedades, porque você já colocou os nomes de cada uma. Então, você vai ver como é que faz uma propriedade comutativa. Temos 7 mais 4, que é igual a 4 mais 7. Na comutativa não importa a ordem, né, da adição, ela sempre vai dar o mesmo resultado, entendeu? Não altera o resultado. Então, na letra B, você vai fazer a propriedade de fechamento, que a gente sabe que fechamento ela é a soma de dois números naturais, sempre vai dar um número natural. Na associativa, propriedade associativa, você vai ter o 4 mais 8 mais 6, que você vai fazer igual à propriedade associativa, associando os números. Primeiro, você vai somar o 4 mais 8. Com o resultado, você soma com o 6 e faz aí a continha do lado. E a do elemento neutro, você já sabe que é a que tem o 0. Na quarta questão, é para você fazer a propriedade comutativa nas contas. Então, vai ter aí, na letra A, 186 mais 369. Você vai fazer a soma, primeiro, 186 mais 369 e colocar o resultado. Do lado dela, você vai fazer a propriedade comutativa. Como é, tia? Você vai primeiro somar 186 mais 369, bota o resultado, e você vai fazer de novo a conta, só que invertendo os números. Ao invés de colocar o 186 em cima, você coloca embaixo e faz o resultado. Do jeito que você está vendo aí o exemplo. Então, você vai fazer com a letra B, a letra C e a letra D, tá certo? Na quinta questão, ele quer que você faça a propriedade associativa. Como é que faz, tia? Você tem 3 números e você vai fazer igual com o exemplo que a tia está fazendo aí. Você vai somar 18 mais 27, vai botar o resultado e depois do resultado você vai somar com 85. E aí, você vai colocar o resultado lá, certo? O total. Então, você pode fazer 18 mais 27, bota o parêntese, mais 85. 18 mais 27 dá 45. Aí, você pega o 85, coloca embaixo para somar com 45. E depois, você coloca o resultado. Faça do jeito que você está vendo aí. Então, tem duas opções. Você pode fazer 18 mais 27 mais 85, ou pode fazer primeiro 27 com 85 e depois somar com 18. Então, é de sua escolha. Mesma coisa você vai fazer com a letra B e a letra C, tá certo? Na página 22, você vai ver que o assunto mudou. E você vai ver que é subtração dos números naturais. E o que você vai fazer? Você tem aí o primeiro exemplo, que é para você efetuar a subtração e depois escrever o nome dos termos. No primeiro termo tem um minuendo, no segundo, subtraindo e no terceiro nós temos o resto ou a diferença. Então, nas outras contas, você vai fazer a mesma coisa. Você vai colocar o nome minuendo, embaixo subtraindo e embaixo resto ou diferença. E vai calcular a conta que está do lado, tá certo? Colocando o resultado certinho. Na segunda questão é para você fazer o cálculo mentalmente, tá certo? É na mente, não precisa você botar no caderno. Você vai ver aí, 800 menos 400, vai dar quanto? 400. Por quê, tia? Porque 400 mais 400 é igual a 800. Então, você vai fazer o cálculo delas na mente. Ai, tia, mas eu não estou conseguindo fazer na mente. Então, você pode fazer lá na conta, no seu caderno, faz o cálculozinho. Mas é importante que você exercite a sua mente, tá certo? Na terceira questão, ele quer que você observe aí a altura das crianças. O Gustavo, ele mede 1,27, o André 1,59 e o Lúcio 1,42. O que você vai fazer? Responder as questões abaixo de acordo com essa altura dos meninos. Na letra A, ele pergunta: qual das 3 crianças é a mais alta? Você vai olhar aí o que mede mais e coloca o nome.
Quantos centímetros André tem a mais que Lúcio? Aí você vai ver. A altura do André é 1,59. O Lúcio tem 1,42. O que eu vou fazer para saber? Eu vou ter que diminuir a altura do André pela altura do Lúcio e colocar o resultado na letra B. Na letra C, quantos centímetros falta para o Gustavo atingir a altura do Lúcio? O Gustavo, gente, é o mais baixinho. Então, para ele atingir a altura do Lúcio, o que eu vou fazer? Faz a continha e coloca o resultado aí, tá certo? Qual a diferença, na letra D, ele diz, qual a diferença em centímetros entre a altura de Gustavo e a de André? Gente, quando ele fala em diferença, na grande maioria das vezes, você vai ter que diminuir. Então, quando ele diz qual a diferença, você vai diminuir, tá certo? Então, qual a diferença em centímetros entre a altura de Gustavo e do André? O Gustavo tem 1,27. O André tem 1,59. Você vai diminuir os dois e colocar o resultado aí. Embaixo tem um quadrado grande com o nome cálculo. É onde você vai colocar as 3 continhas, que é para a gente ver a conta que você fez, tá certo? Na quarta questão da página 23, ele vai dar os números para você: 1, 2, 3, 5, 6 e 7. E você vai distribuir esses números sem repetir nos quadradinhos para obter o resultado 444. Vixe, tio, eu não entendi nada. Você vai ter 6 números: o número 1, 2, 3, o número 5, 6 e 7. Esses 6 números você vai distribuir nesses quadradinhos, certo? E os resultados você já tem embaixo. Então, qual seria aqui numa conta de diminuir? Aconselho a você a colocar o número 3, 2 e 1 embaixo e o 7, 6 e 5 em cima. Lembrando que quando você colocar, que você fizer a diminuição, o resultado tem que dar 4 nos 3 números que você vai colocar, tá certo? Na quinta questão, gente, são problemas de diminuir. Você vai ler o problema, fazer o cálculo e colocar a resposta, tá certo, gente? E aí, eu quero que vocês façam isso prestando bastante atenção. Se você não conseguiu, assista os vídeos, veja lá no seu livro, a partir da página 22, que eu tenho certeza que você vai conseguir responder tudo, tá bom? Um beijo a vocês.